Fala, jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tá Tudo a Fruta Podcast, o podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No podcast de hoje nós vamos falar de como fazer um plantio espetacular. As chuvas estão iniciando, é o momento ideal para plantar as nossas mudas frutíferas, mas como eu fazer essa operação de plantio de uma forma que eu vou ter muito sucesso lá pra frente? Eu preciso cumprir pelo menos duas etapas aqui. Um bom preparo da área e uma muda de extrema qualidade. Mas mudas de qualidade vão ser assunto para o podcast da semana que vem. Hoje nós vamos discutir um pouco mais o preparo da área. Nos podcasts anteriores, nós discutimos o preparo do terreno, como tornar nosso ambiente produtivo. Para quem ainda não escutou esse podcast, é o podcast 11, Ambientes Produtivos, onde eu falo um pouco do conceito de ambiente produtivo, recapitulando alguns pontos importantes, né? A gente sempre preza para a recuperação do ambiente, então um preparo de 2 anos para a área, então 2 anos preparando para receber nossa frutífera. Ela pode ser com outras culturas, de outra forma, não precisa deixar parado e só fazer adubação verde ou só deixar recuperar sozinha, adubo e não faz nada. Temos várias formas de fazer isso, a gente discute um pouco nesse episódio. Mas o importante é que nós tenhamos uma área boa para implantar nossa frutífera. Já esteja com os quebra-ventos formados ou em formação, mais adiantados que o nosso plantio. Plantar o quebra-vento junto com a planta frutífera não serve de nada, porque a nossa mudinha vai estar sujeita a ventos, intempéries, ela vai estar numa região desconfortável, né? Puxando esse gancho, o conforto é a chave de sucesso. Você botar uma muda espetacular, uma muda de altíssima qualidade num local confortável é o que vai garantir, ou pelo menos vai dar a base para que o nosso pomar seja muito rentável, que ele seja muito frutífero, que ele consiga atender as expectativas que nós demos para ele. Então, um bom preparo da área, ele passa por esse preparo prévio, uma melhoria da fertilidade da área. Fertilidade química, fertilidade física, fertilidade biológica. Lembra? Isso tem que dar conforto. A nossa muda frutífera tem de entrar na área, entrar no ambiente, ela se adaptar muito rápido. Ela não pode ficar perdendo tempo em estruturar solo, descompactar solo para aumentar raiz, para buscar mais água. Ela não pode ficar perdendo tempo brigando com praga e doença, recolonizando a área com fungos e bactérias benéficas para ela. Isso tudo já tem de estar no jeito, já tem de estar arrumadinho para a frutífera, para ela só ter o trabalho de dar aquela decorada na casa e sair para o arranque, sair para a função dela, que no início é crescer. Então, o ambiente estando dessa forma, dessa maneira, o nosso preparo pré-plantio, que se inicia nessa época do ano, no início das chuvas ou um pouquinho antes, ele se baseia no preparo dos berços de plantio. Tá? E por que eu estou usando berço e não cova, que é o mais comum? Isso é estudando agroecologia, convivendo um pouco com o pessoal, eles usam muito esse termo, berço. E eu acho ele muito mais interessante para ser usado do que cova, porque pensa na vida útil de um pomar que é em torno de 15 a 20 anos, é um pomar que vai crescer com você e vai te rentabilizar, vai te dar o prazer, vai te dar frutas ao longo desse período todo. E normalmente você não coloca algo que vai estar com você por tanto tempo numa cova, né? É um berço, é um novo projeto que está iniciando, como se fosse um nenezinho. Então berço é mais interessante. Cova, o máximo que vai te dar é uma herança. E às vezes ela não é nem tão gorda o suficiente pra gente ficar feliz com isso, né? Então, uma mudancinha que faz muito sentido a questão de nós falarmos berço em vez de cova, tá? A gente quer que isso cresça, desenvolva bem. Então, quando a gente tem um nenê, a gente coloca ele no berço, porque é algo que vai proteger ele, vai dar condição para ele sobreviver e se adaptar e iniciar seu crescimento, tá ok? Então, como eu preparo esses berços? Quais são as etapas que eu tenho de ter nela? Então, a primeira coisa do berço é que ele já tem de ter uma estrutura, já tem uma condição boa. Nós só vamos fazer o ajuste fino agora. Então, preparo de 2 anos. Se não conseguir, preparo 2 anos, pelo menos um preparo de 1 ano, um outono e um verão ali trabalhando. Se você tiver dúvida que o seu ambiente não tá bom ou faltar algum parâmetro, às vezes o mais sensato é adiar o plantio da frutífera, ok? Você investir mais 1 ano em melhorar esse ambiente para depois estar implantando é a diferença do sucesso que seu pomar pode ter. Ele pode virar um pomar mediano, medíocre, em vez de virar um pomar espetacular. O berço, na literatura clássica, eles sempre falam de 40 por 40 por 40, 60 por 60 por 60. Então é um buraquinho que a gente vai fazer, que nós vamos preparar o solo para a muda e que nós vamos colocar os adubos de estabelecimento e desenvolvimento inicial para a muda, que seriam um adubo
adubo fosfatado, uma matéria orgânica, um micronutriente e, dependendo, algum adubo potassado, né? Então nós fazemos isso, misturamos, né? Tem toda uma ordem para ser feita, todo o racional, né? Quando a gente fala no berço individual, que é mais usado para áreas pequenas, ou para quem não tem mecanização, ou para plantas que estão muito espaçadas, como o cultivo do abacateiro, que tem gente que ainda planta no 8x8, 5x8. Então, a cada 5 metros eu vou ter um berço. No 8x8 a cada 8. Então, frutíferas como a pecan, como as castanhas, que são mais espaçadas, às vezes vale a pena eu trabalhar berços, um berço maior, do que eu abrir um sulco, que é uma opção de eu fazer também. Para plantios mais adensados, como uva, citros, que a gente tem uma planta a cada 2 metros, 1,5 metros, eu ficar abrindo um monte de bercinho ali, eu vou gastar um esforço muito grande e vai ficar quase um coladinho no outro. Então, abrir um sulco é mais interessante. Lógico que se eu tenho máquinas para fazer esse tipo de operação, né? Se eu não tiver, vamos nos berços que dá tudo certinho. E quando que eu tenho de abrir isso, né? Eu já falei ali no comecinho, sempre no início da estação chuvosa. Por quê? Eu já tenho umidade suficiente para estar mobilizando um pouco de solo. Para quem já abriu um berço 60 por 60 por 60 com uma cavadora, uma pá reta, um enxadão, sabe que se pegar a época muito seca, o negócio é doloroso, né? Demora para fazer. E a máquina também, às vezes eu vou precisar de um trator com uma potência maior, porque o sucador não dá conta de abrir o suco do tamanho, da profundidade que eu quero que ele abra. Então um pouquinho de umidade ajuda isso, e as primeiras chuvas são essenciais. Outro ponto de se aproveitar as primeiras chuvas é porque eu abro o berço, eu adubo ele, então eu vou fazer a mistura do adubo fosfatado. Normalmente nós colocamos, e isso serve tanto para orgânico, agroecológico como convencional, meia dose do fosfato necessário em adubo solúvel, normalmente super simples, que é aceito por praticamente todas as modalidades de agricultura, e, se possível, um termofosfato magnesiano enriquecido com micronutrientes. Quando eu não tenho isso, eu posso usar um fosfato natural, um adubo específico de micronutrientes, mais matéria orgânica. Então eu vou colocar esterco de gado, esterco de galinha, composto já feito, casca de café, tudo bem compostado, muito bem compostado, tá, pessoal? Isso é importante. Vou fazer essa mistura, vou revolver, né? No caso do berço, é importantíssimo eu tomar o cuidado de eu trabalhar no conceito do berço orelhinha de Mickey. Quando eu tô abrindo camada dos 20 centímetros iniciais ali, eu separo, que é uma camada mais rica, mais fértil, já tem micro-organismos da região, e o restante eu separo para um lado. Então a gente fala que vira a orelha do Mickey, por quê? Porque a hora que eu abro o berço ao centro, eu vou colocar a primeira camada sempre acima, então eu costumo colocar à esquerda, e a segunda camada, a parte de subsuperfície, à direita, então elas ficam sempre acima. É importante colocar esses volumes de terra acima do berço, que caso chova, a gente não perca ou ele fique perto ali, tá? Porque se ele estiver abaixo e escorrer, é muito difícil de eu recuperar. Acima, às vezes ele cai de volta dentro do berço e a gente recupera um pouco dessa terra. Mas aí é padronização. O Tatu gosta de fazer dessa forma. Cada um acha a forma que fica mais eficiente para ele, tá bom? E aí, no preparo desse berço, eu vou fazer o quê? Na terra separada, que é da camada de 0 a 20, eu vou fazer a adubação recomendada, né? O adubo fosfatado, de preferência um reativo e um de liberação lenta. Se precisar colocar um adubo à base de potássio, eu coloco também, micronutriente e a matéria orgânica. Normalmente, essa mistura é suficiente para preencher quase o berço todo. Às vezes sobra um pouquinho, uns 10, 15% do berço, fica vazio. E é normal, tá? Nós temos de aproveitar essa mistura, ela tem que preencher quase todo o berço, porque é ela que fica rica, é ela que vai nutrir a planta. A camada da direita, da subsuperficial, ela serve o quê? Só de enchimento, e ela ajuda. Parte dela vai entrar no berço para acomodar a muda, e a outra parte vai servir para eu fazer uma bacia de captação de água, principalmente aproveitando essa época chuvosa para que acumule um pouco de água na minha muda frutífera e eu diminua a frequência de irrigação que eu tenho, ok? Então eu abri o berço, misturei na camada de 0 a 20 o adubo, o esterco, preencho ele imediatamente após com a camada
camada de 0 a 20, a enriquecida, irrigo, então pelo menos uns 10 litros d'água ali. Para quê? Para que isso já inicie primeiro o processo de acomodação desse substrato, dessa mistura de terra, desse solo, né? Então para que ele já vá se acomodando, se estruturando, e que para essa umidade faça com que os adubos reajam, o esterco, a matéria orgânica, caso ela ainda não esteja bem curtida, que não é o ideal, mas ela termine esse processo de fermentação, né, que eu curti, para depois eu plantar. Então eu faço isso sempre com 30 dias de antecedência do plantio. É importante eu fazer 30 dias antes para não ter risco de eu queimar as raízes da minha plantinha. Lembra, as mudas vieram, na sua grande maioria, em recipientes ou raiz nuas, então vai emitir uma raizinha nova, muito sensível. Se eu tiver salinidade ou uma alteração brusca de pH por conta de fertilizante, eu posso perder a muda, tá? Ela vai morrer. Então a gente faz 30 dias antes. No dia do plantio, se eu precisar, eu retiro um pouquinho desse substrato para acomodar a muda dentro do berço, e com o restante da terra do subsolo eu preencho ele, fixo a muda e tá feito o plantio. Tá? É algo muito simples, muito simples. Tem esse cuidado de fazer 30 dias antes. Quando eu abro o sulco, eu tenho sulcador, é mais vantajoso, a densidade de planta é muito grande, eu não consigo separar muitas duas camadas, e aí não tem tanto problema. Paciência, eu pego na terra que tá ali, eu vou misturar os adubos da mesma forma, adubo fosfatado, esterco, micronutriente, faço essa mistura, fecho o sulco novamente e espero os 30 dias, e aí arranjo uma forma de irrigar. É importantíssimo que o sistema de irrigação já esteja montado nessa época, é quase uma raridade ver isso, mas se ele já estiver montado, ele vai ajudar muito nós a trabalharmos melhor esse sulco. E é interessante, né, como eu falei para vocês, no caso do berço, só os adubos e a terra gorda, né, a terra de superfície, é suficiente para preencher o berço. Então no sulco, o sulco ele vai virar quase um camaleãozinho. E isso é muito interessante, porque isso melhora a condição radicular de drenagem, ele já ajuda na conservação do solo. Então o sulco ficar um pouquinho maior, um pouco mais elevado que a superfície do solo, é algo muito interessante para nós. Em relação ao plantio, jovens, é isso que nós temos de fazer. Outro ponto para ter um plantio espetacular é já iniciar o controle de formigas. Se eu tiver condições, já saio procurando formiga, aproveita que tem pouca umidade, ainda eu consigo usar isca, mas eu faço esse controle prévio. Já deveria estar sendo feito desde o outono. Se eu não fiz, eu tenho de intensificar agora. Então é até recomendado, junto com o preparo do berço ou do sulco de plantio, eu plantar algumas espécies de armadilhas para formiga. Um feijãozinho, alguma outra leguminosa, adubo verde que as formigas vão cortar, que vai chamar a atenção delas, para eu descobrir onde estão esses formigueiros e eu fazer o controle. Então isso é uma prática muito interessante. Puxando esse gancho das plantas armadilhas, o que eu posso fazer também é já fazer o plantio das minhas plantas de cobertura, porque pós esse preparo de berços e sulcos, a entrada no pomar vai ser pouca, é só para distribuir muda e fazer o plantio. Vai ser uma operação muito mais rápida porque tudo já está preparado. Então eu não vou ter necessidade de estar andando com um volume grande de maquinário dentro. Então eu já posso deixar a planta de cobertura trabalhando, cobrindo o solo e crescendo um pouco mais que a frutífera, para ela funcionar realmente como uma segunda fonte de quebra-vento e conforto para minha planta, tá ok? Então, jovens, esses são os pontos básicos para um plantio espetacular, um plantio de alta excelência, ok? Se a gente seguir essas regrinhas, trabalhar dessa forma, nós vamos ter um plantio de excelente qualidade, tá ok? Então, semana que vem já ficou combinado nós falarmos de qualidade de muda, e do mais é isso aí. Lembrando que nós estamos em todas as plataformas, então se seu amiguinho não usa a mesma que você, indique outra, fale para ele procurar o Tatu da Fruta Podcast, que com certeza ele vai achar. Nos siga no Instagram, no Facebook, TikTok também, no LinkedIn. Instagram é o principal, mas a gente está tentando difundir conteúdo em todas essas plataformas. Um abraço, até semana que vem.